Olá, mais uma vez aqui, último episódio dessa série do Solo Fértil. Hoje tô com uma mana de luta, mana de caminhada, que já há alguns anos a gente tá junto. Alguns anos não, já faz um tempo que a gente se conhece nessa luta, né? Por lugares de maternidades mais sadias, pela saúde mental das mulheres, pela saúde das nossas crianças, pelos direitos das mulheres e das crianças. Tô aqui hoje com Sara, essa maravilhosa companheira. Vou passar a palavra para ela já, porque eu sempre dou esse espaço, obviamente, para que as mulheres se apresentem e tragam a sua voz. Sara, muito obrigada por estar aqui, amiga. Estamos juntas. Conta um pouco sobre quem é você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo a gente aí. Quero pedir licença para chegar, agradecer essa oportunidade. É a primeira vez que eu faço uma gravação assim, então estou muito feliz, muito honrada. Ainda mais por ser dentro dessa temática que nos atravessa, né? Que é um lugar de muita luta, muitos desafios e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sou Sim. Sara. Sou preta afro-indígena, é o meu nome artístico. Eu sou mãe atípica, uma mulher negra. Ai, tantas coisas, né? Eu sou educadora popular, trabalho com um projeto de arte e educação que nasce desse meu sonho de conseguir minimamente sanar a demanda que nós mães temos dentro de acessos, né, como política pública. Então, acho interessante já começar falando sobre isso, né, que é um pouco do que me move a estar viva todos os dias, de fazer essa diferença, entendendo que a gente precisa de apoio, né? Sim. E que esse apoio, ele é um direito que a gente não tem como política pública, mas que eu acredito que nós, coletivas, movimento popular, a gente tem uma força muito grande de contribuição. E esse trabalho que eu desenvolvo com Curumierê, como educadora popular, vai chegar, né? A gente está sendo lapidado, mas o meu sonho é que chegue nesse lugar de ser uma referência como essa política pública dentro do que, na minha pesquisa, eu identifico como uma necessidade latente, né, para a nossa camada materna. Sim, com certeza. Acho que a gente estava conversando um pouco sobre isso esses dias, né? Sobre como, dessa necessidade de a arte também atravessar esse lugar de cuidado com nós mesmas, né? Sim. E você me falou que queria trazer bastante esse tema aqui. Falar desse lugar de saúde mental, né? Acho que principalmente. E aí, pra gente já ir entrando nesse assunto, né? Dessa questão da saúde mental materna, lembrando que ainda estamos, né? No mês das mães, né? Que não é nada romântico, né? E sim um mês de muita luta, que a gente precisa levantar as nossas pautas. Queria te trazer uma pergunta aqui que tem sido um lugar de pesquisa empírica minha mesmo, né? De ouvir as mulheres desse lugar de fala delas, de qual é essa maternidade que ela vive. Cada uma vive a maternidade do chão que pisa, né? Com a história que carrega. Então, quero saber de você o que é ser uma mãe preta, periférica, artista de uma criança com TEA no Brasil, né? Na cidade de Mogi das Cruzes, que é onde a gente mora, mas pensando nesse lugar de Brasil mesmo, né? Sim. Bom, é muito interessante você começar fazendo essa pergunta, porque para responder ela, eu preciso começar dizendo sobre a justiça reprodutiva, o que eu entendo enquanto justiça reprodutiva. Porque quando eu decidi me tornar mãe, né, porque a minha maternidade, ela foi uma decisão, eu escolhi ter o meu filho. Só que lá em 2017, quando eu fiz essa escolha, eu não pensei no depois. Se, por exemplo, o genitor do meu filho acompanharia o crescimento, a criação, o desenvolvimento, se ele estaria junto comigo nas responsabilidades. Não, eu só escolhi porque não foi uma escolha jogada ao vento. Eu pesei muitas coisas, né? Tipo, mas eu não pensei no principal, que era o depois. E aí, por que eu começo respondendo sua pergunta com essa fala? Porque eu não sei o que é ser mãe ainda. A gente vai construindo, né? A gente não tem uma resposta pronta para isso. E linkando com o tema de justiça reprodutiva, eu percebo que essa falta de consciência crítica sobre a maternidade
deixa essa lacuna muito grande, porque a gente não sabe. Eu sei que é difícil, eu sei que é um grande desafio todos os dias, que criar uma criança, que formar um caráter, que transmitir valores, né? Não é uma coisa simples. Uhum. E quando a gente entra nesse campo do neuroatípico, é muito mais difícil. Porque, por exemplo, o Rudá, ele é uma criança de nível 2 de suporte, né, dentro do TEA, e também é uma criança TDAH. O que me faz ter um desafio muito maior, né? Porque dentro de termos como rigidez cognitiva, que era uma coisa que eu não entendia, e quando eu passo a compreender minimamente, eu entendo que ele não compreende as coisas como um cérebro típico. Uhum. E o que é o cérebro típico? O que é qual é essa comorbidade que ele tem dentro desse processamento de entendimento mesmo, né? Uhum. Porque uma criança atípica, você dá um comando simples, ela entende. Um cérebro neuroatípico, não. E aí, dentro de uma maternidade atípica, você conseguir transmitir um valor, educar. O que é educar, né? Tipo, para mim, educar não é essa coisa que tá posta nesse mundo imaginário que a gente vive, do que também a gente recebeu dessa criação, que também é um pouco problemática, né? Eu penso que ser uma mulher negra, mãe atípica, tá dentro de toda essa problemática de dificuldade de entender como se educa uma nova consciência, uma pessoinha, né? Como que a gente faz para não reproduzir as violências que a gente sofreu, como manter e guardar essa ingenuidade, essa pureza dessa criança, como proteger dentro de um mundo que ele nos violenta a todos os momentos, né? Então, não tem uma resposta pronta, mas tem muitas perguntas, eu acho. Sim, muitas camadas dentro disso, né? Assim, quando você fala da questão da justiça reprodutiva, né? Assim, isso já me atravessam muito as questões das políticas públicas, né, que deveriam estar aí para amparar, por exemplo, esse lugar de cuidado, né, entendendo que o cuidado não deveria ser encarado só como um papel da mulher, né, mas infelizmente, culturalmente, o Estado ainda entende que é a mãe que vai dar conta, né, porque quando ele falta, no final é isso, né, vamos cortar o orçamento, precisamos cortar o orçamento. De onde se corta o orçamento? Das políticas públicas voltadas ao cuidado, né, é muito comum isso acontecer, a gente, em relação também as políticas públicas voltadas ao confronto da violência contra as mulheres, né? Então, é sempre nos nossos corpos que esses cortes são feitos, né? Nos nossos corpos maternos, de mulher e das nossas crianças. Então, como sustentar, né, esse cuidado quando o Estado que deveria estar criando esse aparato, né, assim, para que você tenha essa saúde de, além de ser uma cuidadora, também poder ser uma mulher, a mulher artista, a mulher que deseja, né, a mulher que vai para o seu samba e toma sua cerveja e curte com as amigas, né, porque isso também é sobre saúde mental, né? Como viver, né, se o Estado não está fazendo a sua parte, né? Se a gente pensa, por exemplo, em políticas públicas, eu estava estudando esses dias sobre a questão do BPC, né? Que é um benefício, né, para mães em situação de vulnerabilidade, mas que para você acessá-lo você precisa comprovar uma renda de até 1/4 de salário mínimo. Então a gente está falando de um sucateamento absurdo, né, dessa saúde dessa mãe, né, dessa estrutura que deveria estar ali pronta, né, e que infelizmente não é vista como prioridade na hora de pensar orçamento, na hora de pensar política pública, né? Sim. Eu acho interessante a gente parar para perceber que a gente já vive um comportamento social que, tipo, tá posto como correto, né? Só que quando a gente olha para uma mãe que hoje em dia, a maior parte dos lares do Brasil são chefiados por mulheres, mães solo, que são típicas e atípicas, que precisam trabalhar, que precisam comer, morar e tantas coisas que são direitos, mas que a gente não tem isso garantido, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para benefício, para entender que, tipo assim, falando de uma maneira bem aberta, vai. A gente tem que entender que a mãe, para ela trabalhar,
ela precisa de rede de apoio. Se ela não tem essa rede de apoio, que é o que acontece na maior parte dos casos, né? Ela precisa pagar alguém para ficar com o filho para ela ter que trabalhar. Só que quando ela paga alguém para ficar com o filho para ela conseguir trabalhar, o dinheiro do trabalho vai todo pro cuidado. E como ela come? Como ela mora, como ela veste, como ela acessa espaços de arte ou de lazer de uma maneira geral, né? Então, são muitas camadas que não sustentam o que a gente precisa de fato para conseguir desenvolver uma criança, para a gente conseguir ter saúde mental, para a gente conseguir lidar com essas duas coisas, que são muitas coisas, que para além delas, né, além da maternidade, da nossa individualidade que não é esquecida, né, na maioria das vezes, a gente tem outras coisas, porque a gente vive em sociedade, né, então, tipo, são muitos outros atravessamentos, muitas outras responsabilidades, porque quem não é mãe tem mãe, e quem tem mãe tem vó, quem não tem vó tem sobrinho, tem sobrinha. Quando a minha pesquisa também tá dentro de mulheridades e infâncias, né, com o projeto Curumierê. E aí, quando eu olho e observo as mulheres, eu percebo que todas nós, se não cuida quando é mãe, quando a gente é pequena, a gente já cuida dos nossos irmãos ou cuida dos nossos sobrinhos, sabe? A gente está sempre, a todo momento, sendo atravessado por esse lugar do cuidado, dessa obrigação de cuidar, porque é cuidar, e o cuidar é da pessoa, de um indivíduo, é cuidar de uma casa, é dar conta de cozinhar, de limpar, de servir o externo, e aí a conta não fecha. Como que a gente tem saúde mental? Sendo que desde a primeira infância, a gente enquanto mulheres, né, meninas, a gente é atravessada por essas obrigações que estão postas como um comportamento natural, né? E aí, quando a gente olha para a vulnerabilidade, né? Porque uma coisa é, obviamente, as pessoas que minimamente têm um certo acesso, né? Que a gente estava até falando um pouco sobre o que é privilégio, o que é direito humano mesmo, direito humano, constitucional e tudo mais. Mas quando a gente olha para a vulnerabilidade de pessoas que, sei lá, mano, você sai aqui em Mogi não tem muito tanto quanto em São Paulo. Só que você chega ali na Marechal, na Santa Cecília, gente, é de todo tipo de gente que tá morando na rua. E mesmo essas pessoas que moram na rua não têm esses direitos de assistência social garantidos. E aí, tipo assim, vamos olhar para quem tá na comunidade, na periferia e na favela. Poxa, do mesmo jeito, sabe? Tipo, você ter que se humilhar e, sabe, provar que você está ali abaixo da linha da miséria e da pobreza para ter o direito de comer e de morar, isso não faz muito sentido. E aí, quando a gente olha para a maternidade atípica, que é o que eu vejo mais acontecer, eu vejo senhora que cuida do neto porque os pais abandonaram, tem de tudo, gente. E aí, essas pessoas que estão em vulnerabilidade, que precisam disso e que é um direito da criança, elas não são acolhidas, né? E para ser acolhida também, a gente tem que provar que a gente realmente é miserável, velho. É uma burocratização absurda, né, dessa dor, assim, para você conseguir acessar um direito, né? A gente estava exatamente falando sobre isso, privilégio e direito. Infelizmente, no país que a gente vive, ter uma casa para morar, ter uma escola para estudar, ter direito acesso à saúde, né? Isso é tido como privilégio. Né? Isso é privilégio num país onde isso deveria ser um direito. Isso é um direito constitucional humano, né? Mas a gente olha isso como privilégio justamente por conta desses buracos todos, né? Sociais mesmo, e desse entendimento de que, por instinto, por natureza feminina, damos conta desse cuidado desde muito cedo. Exatamente. Né? É muito comum, realmente, assim, mesmo quando e hoje as mulheres têm escolhido, né? Hoje falamos da maternidade de um outro lugar também, né? Sem falar só sobre o romantismo todo desse lugar do cuidado, do amor, porque existe amor, sim, mas também é trabalho, né? Aquilo que chamam de amor, chamamos de trabalho também, né? Isso faz com que, quando a gente olha, a gente precisa, inclusive, era isso que a gente estava falando, nomear as coisas direito, né? Direito não é privilégio, direito é direito. Né? Então, eu queria só fazer um adendo que a gente... Porque, assim, quem assiste, né, leva a conversa para onde eles entendem no momento. E é importante a gente frisar aqui que a gente não está
negando, por exemplo, questões de período histórico, colonização. Sabemos de toda essa parte, né? A gente não está aqui para falar sobre isso, porque já tem muito conteúdo que fala. Nós somos pessoas que defendemos esse lugar, a gente entende que tem todo o processo escravocrata, interfere diretamente nisso, mas a gente está aqui falando sobre maternidade. E falar sobre maternidade dentro de recorte de gênero, raça, território e tudo mais, as pesquisas levam toda a nossa conversa para o mesmo lugar, porque são violências que nos atravessam, independente da classe social que nós estamos, né? Então, só para a gente elucidar um pouco, porque quando a gente fala de privilégio e de direito, quem vê de fora, tipo, pode levar para um lugar de que não estamos considerando raça, não estamos sim. Estamos porque sim, a nossa exatamente. pesquisa aqui é sobre maternidade, né? E a maternidade não é uma só, né? Exatamente. Ela é atravessada por todas as interseccionalidades, pela Sim. raça, pela classe, pelo Sim. gênero também, né? Porque a gente Sim. não tá falando somente de mulheres do sexo feminino, Exatamente. né? A gente fala de todas as mulheres aqui, Sim. lembrando disso, falamos Sim. de todas as mulheres, né? De todas as maternidades, de todas as redes de cuidado, né? Inclusive, também é uma pauta que acho que a gente já discutiu, e eu também falo bastante, né? Desse lugar do que é uma família, né? Porque a família, infelizmente, acho que justamente por existir essa imagem de que a família tradicional é a mamãe, o papai e o filhinho, é que também a gente tem uma violência institucional muito grande sobre os nossos corpos, né? Sim. Porque tudo que decide dessa norma, né? Vai perder direito de existência, de saúde, né? Que já não de tem, herança, né? de tudo. Já não temos, Já não né? tem. A gente já tem que o quê? Correr. Tem todo esse processo que a gente também estava conversando, né? De ter que judicializar, de ter que entrar nesse lugar de humilhação para provar sua Sim. miserabilidade para receber direito, Exatamente. né? E o quanto isso não é exaustivo também, né? Demais. Esse processo. Demais. Olha, dentro da maternidade atípica, na minha, né, do meu recorte, do que eu vivo aqui, é muito desgastante, porque o que acontece? Nós, enquanto mães, cuidadoras e pessoas responsáveis, a gente tem que dar conta de tudo. Antes da criança conseguir uma terapeuta, a gente já é terapeuta, a gente já é fono, a gente é motricista, a gente é tudo. E aí, quando a criança vai crescendo, que a gente vai entendendo que ela vai precisando de outras coisas, sei lá, precisa de profissional de apoio, a gente tem que brigar na porta da Secretaria de Educação. A mesma humilhação que a gente passa no INSS, a gente tem que passar na Secretaria de Educação, na Defensoria Pública, por direito. Por direito. Um direito do meu filho, que é ter o profissional de apoio. E eu até aproveito para falar um pouco sobre coisas que eu fui desenvolvendo dentro dessas minhas lutas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a escola, ela tá sobrecarregada, né? A gente entende que o chão da escola, ele também é construído por mulheres. Sim. Eu vi até uma matéria um tempo atrás, e eu não vou lembrar, porque essa galera de Harvard aí, papapá, tinha lá um reitor da faculdade que fez alguma coisa, bibibi. Uma fofoquinha nesse sentido. Não lembro, não quero saber quem é, enfim. E aí, qual que foi a fita da pesquisa, né? Que a gente entende que no fundamental, creche, né, nesses primeiros momentos de acesso à escola e à educação, é sempre mulher que está na base. É sempre uma cuidadora, enfim, né? A creche ela é composta por mulheres, a escola pública ela é composta por mulheres, só que quando a gente chega na faculdade é um reitor. Quando chega na universidade, é um homem que está ali naquele lugar. Só que a conta não fecha, porque o homem não faz parte do processo de educação. Do chão, né, dessa base, até chegar nesse lugar de eu ia falar privilégio, mas nesse lugar de reconhecimento, poder, né? De poder. Então, como que a mulher, tipo, eu acho que foi naquela história da professora da USP, da professora que passou em primeiro lugar, e aí teve a candidatura dela anulada, porque, enfim, né, uma mulher negra, sabemos, né, de tudo isso. E aí isso me fez pensar, porque eu fui olhar, né, tipo, de todos os estudos que eu faço, de letramento, de antirracismo e tudo mais, são sempre mulheres mesmo que estão lá. E a gente reconhecer que quem educa os nossos filhos são mulheres e que essas mulheres, elas são mães, elas são filhas, são netas, que elas também estão exaustas, que elas também estão num lugar de cuidado, me fez repensar, né? Tipo, mano, a gente precisa mudar, sim, precisa, mas como a gente se organiza entre nós? Porque é a gente que tá no
na estrutura. É. E aí eu fiquei pensando, porque eu tive uma retórica da professora do Rudá essas semanas, sobre ela, tipo, ai, Sara, eu preciso da cuidadora, o que você consegue fazer? E aí eu, em resposta, falei, mas e a escola? É a mãe que tem que estar na porta da Secretaria da Educação, mas e a escola? O que a escola tá fazendo? A escola tá cobrando? A escola tá nessa força-tarefa comigo? Entende? E na maioria das vezes não está. Sim, porque demanda... É isso, a mãe vai dar conta de fazer o corre, né? A mãe é ambulância. A mãe é ambulância. Exatamente. Ela tá sempre ali. E aí, onde sobra o tempo para ela produzir, para ela trabalhar, para ela ganhar, né? Porque, assim, infelizmente, estamos no capitalismo, né? Vivemos no capitalismo, precisamos de dinheiro para tomar decisão, para escolher, para ter poder de escolha, a gente precisa de dinheiro. Como que essa mãe vai produzir? Sim. Né? Sendo que ela tem que estar tampando todos esses buracos que o Estado deixa, porque ela vai dar conta. Exatamente. Se eu faltar, ela vai dar conta. Exatamente. A que custo essa mulher dá conta? E aí que tá, nós não estamos dando conta, amiga. Né? Não Porque estamos. a gente chegou, acho que, no momento de um colapso. Vamos falar assim, né? De um colapso. É um colapso. Porque eu falo, sei lá, um mês atrás, vamos trazer a minha história, né, pra eu elucidar essa parada. Há um mês atrás, um mês e pouco mais atrás, eu tive uma crise de ansiedade levando o meu filho pra terapia. Começou daí, meu olhinho tremendo lá, várias coisas, sensações no corpo. E não, estava lá, firme, eu tenho que dar conta dessa parada, não sei o quê, não sei o quê. Na outra semana foi um burnout. E eu tenho que estar bem, eu tenho que estar aqui, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que ir na defensoria pública. Eu tenho que ir no mercado também, comprar coisas e carregar na minha mochilinha para levar para minha casa, eu tenho que carregar peso, sabe? Tipo, eu tenho que pegar meu filho e estudar e sair do teatro e ir para minha casa às 11 horas da noite, que é o que eu consigo fazer. Não, mas ele não tem uma rotina? Mas ele não tá dormindo na hora certa. Mais. E aí entra nessas cobranças todas que acontecem justamente por conta dessa falta de política pública que acolha a pirâmide social que somos nós, né? Que produzimos e que tudo isso aqui existe, tudo isso só está de pé porque tem uma mãe ali, uma mulher, uma pessoa com útero nesse lugar, não só com útero, né? Mas, tipo, nesse lugar de cuidado. Sim, exatamente. Eu estava ontem conversando também com uma outra companheira e ela dizendo, né, a gente precisa sempre priorizar, obviamente, assim como o ECA diz, o artigo 227, de que a prioridade, a criança e o adolescente é a prioridade absoluta, né? Deveria ser, mas não é, né? A prioridade absoluta, sabemos que na prática não é essa, mas de acordo com a Constituição é, né? E aí eu falei para ela, será que só eles são a prioridade absoluta? Porque como que a gente vai conseguir garantir o bem-estar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né, das pessoas, dessas crianças que cuidamos, se a nossa saúde mental tá na vala? Porque no final das contas somos nós. Eles não consideram que são as mulheres que vão tapar os buracos? Então, como se a gente não tá tendo esse cuidado, né? Se a gente não tem esse aparato social para cuidar de nós, para ter saúde mental, saúde física, né? Porque um corpo que não descansa, que é o que acontece, né? Esse corpo adoece. Um corpo adoecido não consegue se movimentar. Não consegue lutar. Não consegue desejar, né? É um corpo que morre em vida, vamos dizer assim, né? Então, como que a gente vai garantir o direito ao bem-estar da criança, sendo que nós, principais cuidadoras, a gente está sendo completamente negligenciada desse direito de existir para além dessa maternidade, né? Então, eu entendo que os direitos reprodutivos, que os direitos das mulheres, eles têm que andar ali, ó, na paralela com os direitos das crianças, com o mesmo grau de importância, porque somos nós que estamos cuidando de tudo isso, ainda, não deveria ser, né? Pela Constituição, é um dever do Estado, né, da iniciativa privada, da sociedade, das famílias, cuidar dessas crianças. Mas quando a gente resume mesmo na prática, é a mãe que está fazendo o papel de todo mundo junto. Né? E adoecida. Então, assim, não tem como a gente garantir o direito das nossas crianças se as mães não tiverem direito à existência para além do cuidado. Garantidos. Né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Porque eu não acho que uma coisa tem que sobrepor a outra. Eu acho que as duas têm que caminhar juntas. Né? Eu concordo. E eu acho que existe um grande sucateamento e a gente vê, em São Paulo mesmo, nesse último governo, a gente teve cortes absurdos, por exemplo, né, das verbas para a prevenção da violência contra a mulher, que tá totalmente ligado à nossa saúde. Né, ao nosso direito de existência. Pelo que eu vi, praticamente o governo deixou de usar 60% dessa verba. Negligenciou completamente. Né? Então, assim...
Como que a gente vai garantir? Até mesmo essa pauta da redução, né, da jornada de trabalho. Exato, da escala 6 Porque por 1. quem é mais afetada, né? Tipo, somos nós. Sim, E sim. aí é muito triste também quando eu vejo. E aí é um posicionamento particular meu. Não sei se você vai querer pôr depois, mas é isso. Que eu acho muito triste quando eu vejo que mulheres que estão sobrecarregadas, que estão nesse lugar de, né, de sufocamento mesmo, porque traduzindo é assim que eu me sinto, né? Sufocada de tanta coisa, ter que dar conta de tanta coisa. Mas não reconhecer, por exemplo, que a gente está numa escala que é escrava, que ainda é escravocrata, tá ligado? Sim, totalmente. Que as pessoas não entender, tipo, que o maior bem que nós temos é o nosso tempo. E que como que a gente vende o nosso tempo tão barato, tá ligado? Tipo, porque no fim das contas, a gente ainda continua pagando pra trabalhar. Isso pra mim é uma coisa assim que me adoece também. Muito do que eu sinto assim de... Porque eu sou TDAH e o meu TDAH... Porque tem dois, né? Tem o TDAH que você fica pra cima, você é o hiperativo, não. E tem um outro que você tem tendências a baixa vibração, a ficar num estado mais depressivo e tudo mais. E aí eu identifiquei que quando eu olho pra esse contexto social do que a gente tá vivendo, isso me atravessa e eu fico mal. Né? E aí eu fico pensando nisso, tipo, mano, tipo, não é sobre ideologias e tudo mais, é sobre nossa realidade individual mesmo. Poxa, eu saio 5 da manhã, chego 11 horas da noite em casa. Eu chego, tomo um banho e, mano, não olho nem pro meu filho. Meu filho tá sendo criado por outra pessoa. E, tipo, essa outra pessoa, que valores. E aí a gente, sabe, os meninos, principalmente, né? Porque o reflexo social, esses homens que a gente vê hoje, é um reflexo dessa criação também, né? Que, tipo, não é culpa nossa. A gente não tá negligenciando, a gente tá fazendo o que a gente pode. Só que eles estão recebendo coisas que vêm desse externo, dessa consciência coletiva, né? Dessa programação coletiva, que é totalmente nocivo. E aí a gente olha para as escolas, as violências que estão sendo reproduzidas pelos próprios meninos, pelos jovens, adolescentes. Como isso tá... como que a gente, enquanto mulher, a gente ainda não consegue se organizar, né? Num sentido de... Mano, vamos sentar aqui e resolver? Numa broderagem mesmo. Porque eu tô falando já de um lugar que tem atravessamentos religiosos, ideológicos e tudo mais. Só que, no fim, tá todo mundo passando pelas mesmas coisas. O feminicídio, a misoginia, né? Como a gente falou antes. É pra preta, é pra indígena, é pra branca, é pra rica, pra pobre, pra favelada, sabe? Essas violências, elas atravessam a gente independente de qualquer outra coisa, né? E aí eu fico pensando, como que a gente se organiza pra reconhecer, né? Tipo, esse programa... Esse podcast é um caminho, né? Sim. Mas nem todas as mulheres ainda, tipo, conseguem ter tempo para assistir um podcast. Sim, exatamente. Né? Para se letrar. E eu entro no que você estava falando um pouco sobre a importância da arte, né? Porque isso também me move e me nutre muito, me faz conseguir ter um pouco de respiro mesmo. Não tendo uma rede de apoio, mesmo tendo que estar com meu filho 24 horas por dia. Mas, de uma certa maneira, isso também me impulsiona a ensinar ele nesse caminho artístico também. Já me traz um pouco de respiro. E aí, eu queria dizer um pouco sobre uma coisa que eu percebo, porque eu começo minha pesquisa, Monique, em 2017, antes de ter o Rudá. E eu gesto o Rudá no mesmo período que eu estou gestando o meu projeto. E neste período eu estou trabalhando com um projeto de empreendedorismo, economia criativa para mulheres, cuidando de grupos e etc. E aí, em 2019, eu fiz parte de um projeto chamado Mulheres com Propósito, que era uma iniciativa financiada pela Fundes, junto com a PepsiCo, enfim. E aí, ali, eu cuidava de vários grupos, né, dessas mulheres que faziam a formação para aprender a precificar para precificar essas coisas que hoje em dia está muito mais acessível. E aí, ali, eu tinha que dar conta das mulheres e perguntar por que elas não estavam conseguindo ir nas formações, por que elas se inscreviam e não conseguiam ir de alguma maneira. E a resposta era sempre a mesma, né? A maioria eram mães e não tinham rede de apoio, e o espaço
não acolher as crianças. E aí, isso foi me virando várias chavinhas, né? Olhando pro contexto social mesmo, né? Tipo, o que o governo faz pra gente? Porque a gente não consegue ir num cinema. Se você é atípica, você não vai no Sesc, irmão. Você não vai, mano. Mesmo os lugares que tem lá, aquele parquinho, aquela pracinha, não é sobre isso, né? Porque as pessoas acham que, não, pra gente acolher as mães, a gente tem que pôr uma piscina com bolinha e tá tudo certo. Sim. Tá entendendo? E não é assim. A minha pesquisa me leva pra esse lugar de que, mano, todos os lugares precisam ter um espaço brincar. E não é somente ter o espaço brincar e os brinquedos. Tem que ter um profissional, um educador que esteja ali pra fazer atividades e essas atividades serem atividades arte terapêuticas, lúdicas, Sim, sabe? Sim. Tipo, e eu cheguei nessa conclusão que uma política importante para nós hoje, mãe atípica ou não, é que todos os lugares tenham esse espaço, essa creche, dê o nome que quiser, sabe? Mas que a gente precisa disso com urgência, para que a gente consiga estudar. Não é só sobre lazer. A gente não consegue estudar, irmã. Porque a gente não tem quem deixar os nossos filhos. A faculdade não oferece, ela ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro, porque não é barato. Hoje em dia virou um comércio, né? Antigamente, no meu tempo, lá, sei lá, em 2000, nos anos 2000, uma pessoa de periferia acessar a faculdade era muito impossível. Não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha nada dessas coisas. Sim. Sabe, a federal era uma coisa que era USP, era a USP do elite, pobre, né? tá ligado? E aí, entendendo que uma das coisas que hoje eu quero trazer muito, que eu trago já na minha luta, mas que eu quero falar, eu quero verbalizar, é sobre a importância de que a gente reconheça que isso é uma pauta importante, dentro do que você estava falando mesmo. Mas quem olha, a gente sabe que é a gente, mas... Então, isso é um caminho, sabe? Tipo, porque a gente facilitar o acesso para que as mães estudem, para que elas tenham acesso à arte, para que elas... consigam respirar minimamente. Para que elas descansem, inclusive. Entende? Né? Porque o descanso também é um direito, né? Poxa vida. Outro dia eu tava na escola clínica com o Rudá e eu fiquei pensando, tipo, falei brincando, né? Eu falei, nossa, ele tava na terapia em média 40 minutos, que ele fica por terapia. Eu falei, nossa, se eles colocassem umas redes aqui pra gente só deitar e ficar aqui, ó. Uns livrinhos aqui pra gente, né? Nossa, amiga, ia ser tudo. Uma salinha mais escura só pra gente ficar aqui, ó, descansando um pouquinho. Ia ser tudo. E aí eu fico pensando que isso é uma política pública que é muito importante para nós, né? Sim, exatamente. Né? Como pensar esses espaços, por exemplo, terapêuticos, para que quando a mãe estiver lá, porque ela já tem que fazer o quê? Uma saga gigantesca, às vezes, para chegar. Pegar 3 conduções, né? Você mesmo comentou que as terapias do seu filho são do outro lado da cidade onde você mora. Sim. Então, assim, quanto tempo você leva até lá? Amiga, foi o dia inteiro. Então, o dia inteiro nessa função, né? Assim, minimamente esse espaço tinha que te acolher de um lugar também, para você poder descansar. Nesse tempo que ele tá ali. Né, sendo desenvolvido por outro profissional. Você também poder, ou um espaço, sei lá, de coworking, para que essas mães dividam, conversem, né, sobre os seus projetos, criem suas redes, pensem juntas em como melhorar, em como trabalhar, enfim. Não é dado esse direito a nós, né? Porque o sistema, né, todo esse aparato estadual, ele tá o tempo todo, na verdade, tentando isolar a gente uma das outras, né? Sim. Justamente porque é assim que funciona essa roda girando. É assim que eles precisam dos nossos corpos. Cansados, exaustos, exauridos, adoecidos. Porque assim se controla melhor. Sim. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei você, né? Mas quando o Rudá começou na creche, uma coisa que me incomodava muito... Eu acho que tem a ver com um pouco disso que você tá falando. De como a estrutura já é construída para realmente não pra isolar. Para isolar e para também nos acolher e não nos enxergar, né? Uma coisa que me incomodava muito, que me incomoda na maior parte dos espaços que eu acesso, que são feitos para as crianças, né? É aquela coisa, tipo, você chega com a criança, o educador, a pessoa tá ali, ela chega... Oi, fulano! A mãe não recebe um bom dia. Oi, mãezinha. Quando no recebe. máximo é o mãezinha. Quando recebe. Amiga, várias vezes eu levar o Rudá pra escola, creche, escola, as professoras, todo mundo, oi, Rudá, e eu tô ali, eu tô invisível. Outro dia eu fui num evento que era, enfim, de autismo e tudo mais, só que daí tinham uns profissionais contratados lá, artistas e tudo mais. A mesma coisa. Oi, não sei quem, tal, e a mãe tá invisível.
Sabe? Tipo, isso é muito... tão simbólico, né? É, amiga, é bizarro pra mim, sabe? Tipo, porque eu entendo quando você falou do ECA e tal, dos direitos das crianças, eu entendo, né, que a criança, ela é um indivíduo, que quando a gente fala, né, dentro da pedagogia mesmo, né, são várias teorias pedagógicas e tudo mais, sei lá, você vai falar com a criança, você chega no nível dela, são várias técnicas, só que a mãe também está ali, a criança não tá sozinha. E como isso, às vezes, também leva uma criança para um pensamento, que é isso, né? A todo momento a gente tá trocando informação, tudo a criança absorve, e muitas vezes ela leva aquilo como uma verdade absoluta, né? Como a criança vê a mãe dela sendo tratada na sociedade, interfere também na relação que ela tem com a própria mãe, sabe? Tipo, é nesse sentido. É um lugar que invisível mesmo, né? É um lugar invisível. Porque assim. eles Quem tá olhando no olho da mãe? Eles evidenciam o cuidado com a criança e negligenciam descaradamente, né? O principal pilar, inclusive, dessa criança. Invalidam, desumanizam a mãe, né? Tipo, escancaradamente. Sim. E aí eu pensei, não sei, eu senti de falar disso porque é muito louco, né? Quando a gente olha pra toda essa problemática da maternidade, né? Tipo assim, a gente ama o nosso filho, mas a maternidade, ela é problemática. A gente não pode deixar de dizer isso, né? Sim, com certeza. Eu amo absurdamente meu filho, incondicionalmente, sim, só meu filho. Né? Incondicionalmente é o filho. Mas, assim, eu não amo a maternidade. Sim, eu concordo com você. Eu não amo, assim, não posso dizer que amo maternar o tempo todo. Às vezes eu gosto, sim. Tem dias que eu tô, né? Porque eu também entendo os meus lugares de direitos garantidos que me dão minimamente saúde mental. Não vou chamar de privilégio, né? A gente tava falando sobre isso. Como eu tenho alguns direitos garantidos, tenho minha passabilidade por saber também meu lugar social, né? Por ser uma mulher branca, cisgênero, né? Isso me dá, sim, mais acessos e me dá até escolha de poder descansar. Ainda assim, tem horas que eu odeio ser mãe. Ah, eu te entendo. Né? E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Não acho que eu amo menos meu filho, isso não me descredibiliza nem no meu trabalho, nem como mãe, mas assim, tem horas que eu fico pensando, né, assim, infelizmente a sociedade ainda nos letra desse lugar da maternidade, um lugar muito romântico, né, você mesmo falou, você começou falando, né, assim, foi uma decisão que eu não pensei no que seria depois, porque o que vendem pra gente, no final das contas, desde quando a gente é pequenininha ali, brincando de bonequinhas, já limpando a casa, já ajudando na tarefa do trabalho reprodutivo, doméstico, né, é que esse é o nosso lugar de validação. Esse é o lugar, é o pedestal, é aí onde a gente é vista, validada, né? Sim. Só que ninguém conta que depois que você vira mãe, tem todo esse atravessamento, né? De você ter que cumprir uma expectativa social, né? De dar conta, porque você é guerreira, porque você tem esse instinto maternal, né? Você é essa mulher forte, você dá conta. Nossa, parabéns pra você, vamos botar o holofote nela. Isso, basicamente, assim, acho que é a maior falácia cultural que a gente vive nos nossos tempos, assim. Porque é justamente por estar nesse lugar que a gente adoece. É justamente por essa expectativa que, basicamente, nenhuma de nós consegue cumprir, né? Que a gente adoece. Sim. Porque a gente se culpa o tempo todo. Putz, eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo acessar aquela terapia que eu preciso pro meu filho, porque eu preciso achar um tempo aqui, não, eu vou ter que dar um jeito. Né? E, infelizmente, justamente por essa cultura, o Estado bota tudo nas nossas costas e fala, não, vocês dão conta mesmo, a gente vai fazer o mínimo aqui e o resto, o buraco, vocês tapam, né? Porque vocês dão conta. E acho que isso também, inclusive, é o que tem nos unido, né? A gente estava conversando sobre isso. Às vezes a gente precisa pedir ajuda para outra mulher para conseguir fazer o que a gente quer, e aí é sempre outra mãe. Sim. É sempre uma mulher que já está cansada, exausta, muitas vezes cuidando de alguém, né? Sim. Muitas vezes das crianças. E a gente ainda sente culpa de, putz, eu não vou acessar ela, porque... Mas, cara, é o que temos nesse momento, né? E eu acho que é muito importante mesmo que a gente esteja, né, juntas, cada vez mais, discutindo sobre isso, criando as nossas redes, porque aí minimamente a gente consegue descansar e ter força para continuar lutando. Sim. Depende infelizmente ainda depende muito da gente. Né? E também, aproveitando um pouco do que você está falando, eu acho importante também a gente dizer que muito dessa mulher guerreira que tá imposta na nossa maternidade, vem com uma desculpa, tipo, de toda a violência que nossas mais velhas sofreram. Sim. Porque muitas vezes eu escuto, né, e também tem na minha realidade, minha avó teve 8 filhos, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai também teve 8 filhos. E aí fica nessa conversinha, né? Nossa, porque lá no Nordeste, porque já jogam lá pro Nordeste, né? Lá tem mulher que tem 20. E dá conta. Dá conta. E
Gente, não é sobre isso. Não. A gente tem que parar de normalizar violência, estupro e abuso como uma maternidade plena e maravilhosa. Exatamente. E outra, não queremos dar conta mais. Exatamente. Simplesmente assim, né? Não a queremos. gente tá falando, além da raça, da classe, do território, também temos tempo. Estamos em outro tempo, em outro momento cultural. Não queremos mais dar conta. Sim. Já entendemos que esse lugar não é nada bom pra gente. Não nos cabe, não queremos. Sim. Não queremos mais. Sim. Entendeu? Então não venham romantizar esse papo, porque não cola. A gente sente no corpo que não é esse o caminho, né? Eu tava, inclusive, vou dar um turn aqui na nossa, uma viradinha no papo, porque a gente tá realmente cuidando sozinha. Acho que eu tava lendo uma outra pesquisa, por exemplo, né, que no caso das mães que cuidam de crianças atípicas, né, no caso do TEA, enfim, você também tava falando todos através das crianças PCD, né, basicamente quase 78% dessas mulheres, hoje, de 73 a 78, cuidam sozinhas porque os pais, né, os genitores, no caso, não chamamos essas pessoas de pais, sim, de genitor, eles abandonam essas crianças e a mãe até os 5 anos de idade, né? Então, assim, não tem a menor possibilidade de a gente falar de saúde se a gente vive essa cultura, né? Sim. E você estava dizendo, inclusive, isso sobre... A gente ainda tem que proteger os nossos filhos do que esse mundo está contando para eles sobre o que é ser um homem, né? Porque o mundo está contando que ser um homem é isso, é não ter a menor responsabilidade pelos seus próprios atos, pelas suas escolhas. E ainda culpam a mãe porque ela escolheu o cara errado para engravidar, né? Você com certeza já ouviu isso, eu ouvi isso também, né? Mas você escolheu o cara errado. Mas você só se envolve... Então, 58, milhões de não sei quantas pessoas escolheram errado. Pois é, gente, vamos rever, né? Ai, assim, pelo amor, não né, é sobre gente? nós, nunca foi sobre nós. Eu acho que essa é uma fala também que precisa ser bem repensada pela masculinidade atual, né? Sim. Assim, a gente tá vivendo aí momentos de Julianos Casarrese, esse tipo de discurso masculinista, agora super polido, que eu acho, inclusive, até mais perigoso do que os Red Pills, né? Porque ele fala todo manso e tal. E é nesse universo que os nossos filhos estão sendo criados, somente pela gente, né? Mulheres que estamos na luta e a gente ainda precisa tentar blindar eles disso, né? Porque, assim, é muito louco. Eu vejo muito meu filho chegando, reproduzindo violência em casa comigo. É né? impressionante, amiga, E eu porque... falo, da onde vem? A gente do chão da escola. É chocante, porque a gente tá brigando contra toda uma estrutura. Remando contra a maré o tempo todo. E é muito louco, e eu peço licença pra falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa que eu fui criada na igreja evangélica, né? E hoje eu percebo que é um pilar que constrói e fomenta essa sociedade masculinista. Porque, por exemplo, na igreja, uma menina com 13 anos, como eu não tinha casa, porque tem também todo o lance, né? Uma mulher negra não é vista como uma pessoa pra casar, e etc e tal, né? Tem todo esse atravessamento. Só que, na minha cabeça, a construção que tinha é que, tipo, uma menina com 13 anos que não tá casada ainda, ela não venceu na vida, sabe? Tipo, a moral da família, dos bons costumes e tudo mais. E aí tem a outra parada que é... A gente educa dentro dessa lógica eurocristã, né? Sim. A gente educa os meninos para que eles não tenham uma companheira, que eles tenham uma mãe. E aí, gata, o que a gente faz? Porque os bofe não querem uma companheira, eles não querem ter responsabilidade, eles não querem ser adultos, eles querem uma mãe. Sim, e às vezes eles até hoje, assim, né? Hoje eu percebo, óbvio que os homens estão agora se engajando mais na questão do trabalho doméstico, né? Assim... Existe esse lugar de desconstrução do tipo, eu lavo louça, eu já lavo uma pia, eu lavo minhas próprias roupas. E eles querem o quê? Palmas pra você. Né? Mas assim, beleza. Não estão fazendo mais que obrigação. Mas e o trabalho emocional? E a gerência emocional do corre todo? Das relações, né? Das famílias? A responsabilidade quem que tá fazendo afetiva. O trabalho emocional? Porque tem esse lugar também. Não é só sobre o trabalho prático doméstico. Tem toda uma gerência... emocional mesmo das dinâmicas familiares, né? Sim. De cuidado, de relações amorosas, que ainda somos nós que fazemos, Sim. até porque, né? E é muito interessante porque quando eu falo, por exemplo, trazendo para o meu contexto mãe atípica, etc., que antes de conseguir qualquer coisa, eu que era fono, eu que era terapeuta, nananã,
No caso de processos relacionais, a mulher, ela é a terapeuta, ela é a massagista, ela é não sei o quê. A gente continua, maternando. sabe? É, entendeu? marmanjo, sabe? Exatamente. Isso pra mim, a cada momento que eu vou vendo, mano, eu tenho um filho que é um homem, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tô nesse, né? Aqui, eu tô trazendo uma consciência masculina, não sei se ele vai ser, qual que vai ser a orientação, mas enfim, dentro do que ele recebe, né? Tipo, do mundo é isso, né? A identificação. O que eu faço? Como que a gente faz, né? Porque eu não quero que o Rudá seja um homem que, com 30 anos, queira que a pessoa que estiver com ele amarre o tênis dele, Exatamente, sabe? E Que assim, fala-se muito do homem funcional, né? Não, precisa ser um homem funcional. O que é ser um adulto funcional? É cuidar do trabalho doméstico? É isso? Não, assim, muito faz além, parte, né? tá, gente? Faz parte, é uma parcela desse lugar da funcionalidade de uma pessoa adulta. Mas vamos lembrar que um adulto, né, que a gente já falaria aí a partir dos 25 anos, porque é quando o nosso cérebro está realmente na sua maturidade total, existe também esse lugar desse trabalho emocional, né? Porque é o que você falou. Muitas vezes, dentro de relações, por exemplo, acho que é muito comum a gente vivenciar isso, né? Somos nós mulheres que identificamos desconfortos, que entendemos ali, e não consegue lidar com os próprios sentimentos. Calma aí, deixa eu elaborar isso aqui e vou trazer o desconforto para que a gente tenha uma conversa. Cara, isso é um trabalho, uma gerência interna para que isso aconteça, gente. É um desgaste mental enorme, né? Por quê? Porque a gente precisa se responsabilizar pelos nossos BOs emocionais e a gente, apesar de todas as questões, a gente ainda corre atrás disso, né? Sim. Se a gente não consegue pagar uma terapia, a gente liga para as migas, a gente chora no colo, a gente toma o nosso cafezinho, a gente troca sobre isso, elabora. Mas os caras não fazem isso, né? Isso também eu acho que é uma coisa, é uma violência que atravessa a masculinidade, né? Não vou dizer que não é violento com os homens, é violento, o machismo também é violento com eles. Mas o que farão sobre isso, né? Não somos nós, mulheres, que vamos resolver essa questão. E eu sinto que isso é também uma questão que recai sobre a gente. Sim, porque, vamos falar assim, de grupos, né? Esse grupo, ele acha que a gente tem que dar conta deles. Sim. Só que a gente tá dando conta da gente agora. Eu percebo que as mulheres, elas estão no momento, tipo, mano, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se apoiar. Vamos, é artesanato? Vamos lá, feira, não sei o quê, vamos se fortalecer. Eles não, eles continuam ali, ó, com o dedinho na boca, esperando que a gente vá lá resgatar eles. Em vez deles se movimentarem pra, gente, tá acontecendo isso socialmente, a gente tá vendo aqui, ó, o mundo tá assim. Qual que é a nossa parcela? Eu tô reproduzindo isso? Vamos se responsabilizar? Não, a gente se responsabiliza no nosso lugar de mulher e tudo mais. E eles não, eles ficam ali esperando a Madre Teresa de Calcutá pegar eles no colo, tá ligado? Rola uma inércia, né? Tipo assim, entendeu? de também não saber, né? É um desconforto de não sei pra onde ir, mas assim, não é um desconforto que somos amiga. Nós que vamos ter que dar conta, Exatamente. né? Eu acho que... Quando fala assim, é um desconforto, eu também não sei muitas vezes. Muitas vezes eu também me sinto perdida. Eu, uma mulher negra, mãe, 40 anos e caramba. Mas eu não fico nesse lugar, mano. Eu não vejo as mulheres nesse lugar. Sim. As mulheres, elas pegam e... Mano, tá foda. Eu tô fodida, eu tô surtando. Você falou agora, vou ligar pra minha amiga. Amiga, ó, tá acontecendo isso. A gente vai buscar. E eu acho que move, né? Essa falta de movimento, que é justamente o que eu, na minha leitura, né, tipo, desse processo de educação, de programação mental, de estrutura religiosa, e nananana, só continua, só reafirma que, mano, eu não tenho que fazer nada. Exatamente. Entendeu? E aí, a gente tá em século XXI, internet, tem informação, sabe? Tipo, tem muitas coisas acontecendo, então já não dá mais pra gente tolerar essa conversa de que, a masculinidade me fode. Me fode também, eu tô me mexendo pra isso. Sim, exatamente. Sabe? Tipo, você é um ser humano pensante, seu cérebro, sabe? Tipo, todo mundo tem aqui a mesma capacidade mental, tá ligado? Mesmo com as divergências e tudo mais, a gente tem um processo que... Somos pensantes, né? A gente tem um processo de podemos pensar, desenvolver pensamento crítico, mudar coisas, se ajustar. Mas por que as pessoas... Esse grupo não quer sair desse lugar, dessa zona de conforto, né? Porque é uma zona de conforto. É uma zona de conforto. E eu acho que isso diz muito sobre a nossa sobrecarga na questão do cuidado.
Sim, né? amiga. Porque isso também é sobre cuidado, né? Sim. Maternar um homem adulto, também ser suporte emocional para, Isso. né? Isso porque a gente tá fazendo um recorte aqui de relações heteroafetivas, né? Eu acho que isso não é só sobre relações heteroafetivas, né? É sobre toda essa normatividade dentro do que é o amor, do que é a relação, né? Existe toda uma normatividade também que é seguida, inclusive, em relações homoafetivas, né? O último papo que eu tive aqui foi com a Mari, e a gente falou muito sobre isso, né? O quanto essas violências patriarcais também são reproduzidas dentro dessas relações. Então, para mim, isso diz muito também sobre o cuidado, né? Porque é uma forma de não se implicar, né? Se não se implica com as próprias questões, como que vai se implicar dentro de uma relação? Como que vai se implicar no cuidado com o ser humano, né? Com uma criança? Sim. Né? Fica sempre num lugar aqui de, opa, calma aí, aqui é desconfortável, vou permanecer aqui no meu conforto, né? É um desafio muito grande, assim, realmente. E, né, eu acho que tá tudo muito entrelaçado, não tem como, né, não separar as coisas. Eu acho que tudo atravessa esse lugar do cuidado de algum lugar, assim. Porque ao longo desse tempo, né, obviamente dentro do meu recorte, quando eu entendo, porque quando a gente recebe o laudo, mana, sabe, tipo... Muda muita coisa. Algumas mães, algumas pessoas ficam na negação, a gente passa pelo luto, a gente vai se refazendo, né? E quando eu entendi, né? Quando virou minha chave de falar, mano, realmente eu tenho uma criança que ela é diferente, não vai ser nada, já não tá fácil, né? Não vai ser do jeito que eu tinha imaginado. O Rudá começou a falar com 4 anos, por exemplo. Sim. Até ele começar a falar era um grande desafio, porque eu não sabia o que acontecia, eu levava pra creche e tudo mais. Você, desculpa só interromper a sua fala, mas com quantos anos você conseguiu o diagnóstico dele? Ele tinha 4 anos. Foi quando eu vim pra Mogi, porque eu cheguei em Mogi. Foi uma história assim, né? Tipo, eu fui abandonada pelo pai dele. Ele tinha 3 anos. Logo, foi no meio de pandemia, naquele momento caótico e tudo mais. Só que, mano, eu vim parar em Mogi porque eu fui... Como que fala? Eu queria falar bonito, mas é isso. Eu fui despejada, sacou? E aí vim parar aqui, e aí fui me refazendo e tudo mais. Então, como era um momento de pandemia, muitas coisas eu vivia a minha individualidade com meu filho. Ele era muito novo, e enfim, né? Tipo, não dava pra ver e pra identificar as coisas. Só que como ele não tava falando, eu consegui perceber que tinha alguma coisa diferente. E aí esqueci o que você perguntou. Não, eu perguntei com qual idade você conseguiu o laudo dele, né? Porque existe uma subnotificação, um atraso muito grande também. Sim. Porque daí isso interferiu diretamente na escola, porque se ele tivesse entrado na escola antes, tudo, gente. Se vocês têm qualquer dúvida se os seus filhos são neuroatípicos, se tem alguma coisa diferente, o quanto antes começa a intervenção de terapia, atendimento psicológico, psiquiátrico e escola, faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. O Rudá, como foi na pandemia, que seria o tempo de creche, ele perdeu isso, e aí isso foi desencadeando outras coisas. Porque daí ele não consegue, mano. As crianças atípicas, eles não conseguem ficar parados na escola, eles não conseguem seguir essa metodologia, né? Normativa, né? Entendeu? Carteirinha, não sei o quê. Eles, mais essa parada, tipo, de quem tem acesso, né? Que é Waldorf, construtivista e os cacete. Porque também tem uma quebra muito grande. Não sei se você percebe com o Chico, mas quando eles saem do lúdico dessa creche, que é tudo encantado, que é brincar na areia, que é colorido, que não é carteira... Toda criança, atípica ou não, ela tem um trauminha ali, sabe? Tem um corte. Porque ela vai pra um lugar que é uma prisão, né? É uma sala, carteira, professora, nananana. E... Aí eu tô falando muita coisa, eu fiquei preocupada agora por causa do tempo. Fica tranquila, vai falando. E aí, mas vou focar no que eu queria dizer. Que fui entendendo tudo isso, percebendo as limitações do meu filho, nanana. E ali eu percebi, porque virou uma chave, né? Eu entrei no luto. E aí eu entendi, falei, mano, vou me fuder, porque como que eu vou conseguir uma rede de apoio que eu já não tenho? Porque é muito mais difícil quando a criança não fala, quando ela não sabe dizer se aconteceu coisas ou não e tudo mais, confirmar histórias e bibibobó. E aí eu percebi que até a questão de construção de rede de apoio é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo. Porque até a rede de apoio, muitas vezes eu fui questionada, mas você não tem mãe? E sua família?
E aí a rede de apoio, né, o cuidado, ele recai sobre a avó de uma maneira natural, automática. Sim. O filho saiu de você, ó, tem avó. E não é assim que funciona, Não. né? Na grande maioria das vezes, as avós ficam com as crianças porque elas não têm escolha, porque essas mães precisam trabalhar. Exato. E muitas vezes elas ficam e elas também não têm uma renda, porque a mãe não consegue pagar, porque tá pagando aluguel, porque tá comprando comida. Então, como a gente pensa essa rede de apoio também é uma coisa que vem se construindo dentro do meu imaginário, porque a gente também precisa sair desse conto de fadas, né? De que a rede de apoio é uma coisa maravilhosa. Sim, e recai sobre essas mulheres mais velhas, exatamente, né? Que tem o direito a descanso ali, ó, negligenciado novamente. Ela volta a cuidar. Depois de passar uma vida toda, ela não tem nem esse direito, né? De, assim, é o direito de ser avó, né? Porque elas acabam maternando também. No meu caso, é isso. É minha única, assim, minha principal rede de apoio é minha mãe, né? Nós, mães solo, que temos mães, acaba que recorremos ali, assim. Sim. Mas é que é diferente, amiga. Tipo, eu tô dizendo assim, ó, quando é uma questão, tipo... Porque tem duas situações quando a gente fala de rede de apoio de vó, né? Sim. Tem aquela avó que quer estar presente, que se enfia, que fala, você não vai fazer isso com o meu neto, que toma essa frente, né? E tem a avó que, mano, não quer saber mesmo, sabe? Tipo, e faz o que pode, etc e tal. Então, nenhuma delas tá errada. A gente não é sobre a gente culpabilizar. Não. É sobre a gente entender que o sistema já sobrecarrega, já coloca... já conta com ela. Isso. No final já tá na conta dela automaticamente. Só que quando a gente pensa o que é uma rede de apoio, que foi uma coisa que eu trabalhei até na escola clínica, né? Eu cheguei lá meio sobrecarregada e tal, e eu falei, eu tenho minhas amigas, elas me ajudam. Aí a terapeuta falou, a psicóloga falou assim, Sara, elas não são só rede de apoio. Rede de apoio é aquela pessoa que convive com a criança porque ela quer, que se preocupa, que num dia chuvoso fala, o Chico pode vir dormir aqui em casa esse final de semana? Tô com saudade dele. Que quer desenvolver e construir um vínculo, isso. Porque a gente entende a rede de apoio também só esse lugar, né? Tipo, de... prático, né? Demanda, procure demanda, sabe? Umas coisas assim, tipo, que nem eu. Eu tenho minha rede de apoio com o Rudá pra trabalho. Quando eu vou trabalhar, eu tenho uma pessoa... X que eu vou lá e eu pago pra que ela fique cuidar. Mas não é só pelo dinheiro, é porque eu sei que essa pessoa também gosta do meu filho. Nananana. Só que não é essa rede de apoio dentro disso que a psicóloga me trouxe, por exemplo, que deveria ser o certo. Sim. Que a criança, ela tem que estar no mundo do adulto, ela tem que estar na convivência, porque o adulto também quer. Desejo por aquela criança, né? Um desejo de estar, de criar, de convivência, de de criar momentos, sabe? E aí, eu vejo que, tipo, tem uma névoa muito grande nessa palavra, nesse contexto de rede de apoio, porque a gente tá começando a entender e nomear tudo isso agora, né? Exato. E assim, eu acredito, inclusive, me desculpa atravessar, mas só para complementar, que a rede de apoio, para que ela seja nomeada rede de apoio, ela precisa acontecer de forma sistemática, né? Porque quando é algo pontual, é ajuda. Sim. Hoje você vai me ajudar. 2 meses depois, você me ajuda de novo. Agora, rede de apoio é algo que se sustenta. Sim. É algo que funciona de forma sistemática, que tá ali presente, para que você crie rotinas com ela, né? Sim. E não a comunidade, né? Exato. E a gente tava falando justamente sobre isso. A gente precisa lembrar de nomear direito as coisas, entender o significado do que seriam as coisas, né? Privilégio, direito. Rede de apoio é isso. Rede de apoio não é ajuda. Sim. É algo que precisa funcionar de forma sistemática. E o Estado entra aqui. Sim, exatamente. Né? Só que é isso, né? Acaba que a rede de apoio vira outra mulher, óbvio. Sempre outra mulher, e o Estado só vai se eximindo dessa responsabilidade, porque alguém vai... Outra mulher chegará para tampar o meu buraco, né? E o caso da ajuda que você fala é muito interessante, porque a gente ouve muito isso dos genitores, né? Eles não são rede de apoio, eles são ajuda. Eu te ajudo. Eu te ajudo com o meu próprio... A cuidar do meu filho. Vai, né, meu? Pelo amor de Deus. Tá feio pra vocês. As poucas pessoas que têm, né? Porque a maioria não tem. E quando tem, ainda é nesse lugar. Eu te ajudo a cuidar do meu filho. Sim, olha. Respiremos.
Ai, a gente precisa caminhar para o encerramento desse episódio. Que rico, amiga, que rico a gente tá sempre juntas e conversando, que rico a gente tá junto aqui, poder trazer essas falas também para outras mulheres, né? E ressignificar esses espaços pra gente abrir, né? Eu não tô aqui, nem você e nem ninguém que eu trago aqui, nem eu também tô aqui para dar resposta para nada. Sim. Eu acho que o papel é justamente abrir buraco dentro dessas percepções, abrir buraco nessas verdades absolutas sobre o que é o cuidado, pra gente repensar, né? Que mundo é esse que a gente quer e precisa para que a gente crie, cuide, né? E com saúde. Eu acho que esse é o ponto, assim. Acho que a gente precisa urgentemente pautar o que a gente já trouxe bastante aqui, né? Esse direito ao lazer, esse direito ao descanso da mãe, da mulher que cuida, né? Para que a gente tenha escolha, porque eu acho que a escolha, inclusive, é um direito que também nos é negado muitas vezes, né? A gente não consegue escolher. Quem que pode escolher nessa sociedade hoje? O que fazer, para onde ir, com o que trabalhar, né? Porque nos nossos casos, por exemplo, eu também tive que abdicar de uma carreira de CLT, porque eu virei mãe solo, não dava mais para eu estar ali 8 horas por dia, né? Dentro de todo o meu recorte de privilégio, não conseguia mais estar ali, senão eu ia ter que terceirizar completamente, e criar uma rede de cuidado para o meu filho, que ia custar tanto que eu ia trabalhar Então, assim, não valeu a pena, né? Então, mas eu tive a escolha, eu consegui escolher, né? Tive essa escolha, por sim ter direitos garantidos de ressignificar minha carreira, de pensar em outro lugar. Por isso estou aqui hoje, né? Isso tudo me trouxe até aqui também. Mas eu acho que todas nós mulheres, a gente precisa ter direito à escolha. Sim. Né? Porque a escolha é sobre o nosso desejo. O que a gente quer? Que mundo a gente quer para existir sendo mãe? Sim. Né? Eu acho que essa é a pergunta que eu quero sair daqui deixando hoje. Que mundo é esse que a gente precisa construir para conseguir existir sendo mãe com saúde? Sim. Né? E ser mulher além dessa mãe também, né? Que, assim, isso para mim é o que me... Quando eu não tenho esse espaço para ser mulher, eu adoeço muito rápido, assim, dentro desse cuidado, né? Eu acho que todas nós. Então, acho que é pensar nesse lugar de manutenção desse direito de escolha mesmo para tudo, né? E para isso a gente precisa justamente desse lugar de rede de apoio sistemática, né? Acontecendo para que isso seja possível. Queria deixar também esse espaço para você trazer sua última fala, né? Agradecer imensamente você estar aqui comigo e toda a nossa luta juntas. Acho que a gente ainda tem muita coisa. Sim, né? Tá que começando. Bom que a gente se encontrou nesse mundão, né? Pra gente se apoiar, pra gente também conseguir juntas fomentar esses lugares, esses espaços aqui no nosso território, na nossa cidade, né? Então, deixo aqui a última fala para você. Agradeço imensamente, estamos juntas. Eu que agradeço. Bom, eu falo muito, né? Eu tô trabalhando em terapia, mas eu quero dizer uma coisa que tá caminhando muito comigo, né, no meu processo de pesquisa, principalmente sobre retomada ancestral, né? E aí eu quero trazer um pouco da história de Sankofa, né? Que Sankofa é aquele pássaro que olha para trás, que aprende com o passado, lúcido e presente, né, no momento que tá, para construir um futuro melhor. É uma adíncara que vem lá do povo Axante, que hoje está localizado no território de Gana. E quando a gente fala de Sankofa, quando a gente pensa em aprender com o passado, quando a gente olha para a história dessas mulheres mais velhas que vieram atrás de nós, que vieram antes de nós, que pariram esse mundo e que formaram essa sociedade, né? Porque a gente está aqui graças a esses úteros. Eu deixo uma provocação para que a gente realmente busque nossa ancestralidade e que a gente tenha a inteligência de compreender que nada está escrito em pedra, sabe, mana? Muitas vezes a gente olha para uma ancestralidade que está também adoecida e que insiste em reproduzir todas essas violências, que para elas não eram violências, que era o normal. Então, o que Sankofa me ensina hoje é olhar para o passado, entender que eu estou nesse momento agora, que eu estou viva agora, e que são outros tempos, e que eu tenho o poder de mudar. Que o poder de mudar está agora no presente. Então, tudo que essa ancestralidade caminhou, que semeou e que foi positivo, eu guardo comigo no coração. O que não me serve, eu deixo para trás, para eu conseguir construir uma nova história. Para nós e pelos nossos. É isso, obrigada. Obrigada, meu amor, tamo juntas. Salve nossas forças. Salve as nossas forças. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Até a próxima temporada. Vamos ver se a gente consegue um apoio da iniciativa privada para a gente continuar aqui trazendo essas mensagens para que mais mulheres possam também elucidar essas questões, né? Porque acho que muitas ainda estão muito presas, infelizmente, em todas essas normas que a gente conversou aqui.
Que a gente tenha mais espaço. Obrigada por essa temporada. Eu Obrigada por estar agradeço. aqui comigo nesse último dia. Beijo, gente. Até a próxima.